No vídeo de hoje eu vou contextualizar a negociação do SHA-USD, passando todos os pontos que me levaram a abrir uma negociação nesse ativo ao vivo com mais de 60 pessoas na sessão de trading e também uma análise que foi passada de forma antecipada dias antes dessa formação. Nas últimas aulas eu fiz com vocês um mini curso partindo do básico ao avançado. Quem seguiu esse mini curso por completo vai entender boa parte dos conceitos apresentados aqui, mas como prometido eu vou começar a passar algumas técnicas mais avançadas. Então nada melhor do que passar o contexto de uma negociação que eu abri, comentando ponto a ponto, desde informações básicas como Turtle Soup, como range de liquidez e capturas, até informações mais avançadas como o Market Maker Model. Então galera, sem muita enrolação, se você conhece meu conteúdo, vem me acompanhando por aqui no YouTube, não esqueça de deixar o like, confere se você já é inscrito no canal, porque assim que a gente começar essa aula eu não vou ficar fazendo muito dessas CTAs que acabam sendo chatas. No mais é isso, bora pro vídeo. Então, galera, eu achei legal comentar sobre essa negociação do SHA. Primeiro, porque ela foi compartilhada há dias já com o pessoal da Lab. Segundo, porque eu também cometi alguns erros de condução aqui que poderia ter feito diferente. Então, nada melhor do que passar esse aprendizado para vocês. A primeira coisa que vocês conseguem identificar aqui no semanal é que nós passamos semanas acumulados. Esse é o tempo gráfico de uma semana por vela. Então, nós estamos aqui faz 112 dias com o preço indo e voltando, indo e voltando. Mas eu quero que você se concentre aqui em informações básicas. Primeiro, o sujeito está numa nítida tendência de alta. Segundo, esse fundo formado aqui dia 12 de maio, ele foi rebalanceando o nível de Fair Value Gap e estava fechando acima. Estava lateral? Extremamente, mas o flow continua sendo uma alta. E quando nós estamos em acumulação, o ideal é não negociar. É o que o ICT chama de dumb money, o dinheiro burro. Mas conforme a gente descer aqui o tempo gráfico, vocês vão entender as informações que me levaram a buscar essa operação. Então, acessando o tempo gráfico do diário, aqui nós temos informações extremamente relevantes, com conceitos básicos, primeiramente de liquidez. Eu vou até remover essa sombra, mas saibam que é o Fair Value Gap semanal. Então aqui nós já temos boas informações. Esse topo é o topo histórico, all time high. Esse fundo foi capturado em um movimento do rebalanceamento aqui do diário e também que buscou aquele Fair Value Gap semanal. Então o que nós temos aqui, galera? A liquidez capturada. Sempre que nós temos uma formação de um candle de baixa capturando um fundo ao topo, isso aqui é um order block, que o corpo do seu candle está fazendo a manipulação desse fundo. É o que a galera chama de manipulation block. A galera do Turtle Soup gosta muito de utilizar isso. Enfim, nada de novidade, mas sempre que um bloco de ordem captura a liquidez com o corpo do candle, vocês têm muito mais probabilidades. Após essa captura, tivemos a criação de um bom Fair Value Gap. Fair Value Gap esse que vem sustentando o preço em alguns testes aqui. Então, novamente, vocês conseguem ver que o preço se recusa a fazer essa movimentação, mas aqui no dia 30 de julho, nós tivemos novamente uma excelente informação. Informação essa que se repetiu. Nós temos um order block capturando liquidez com o corpo do candle e logo após a criação de um Fair Value Gap. Então, neste Fair Value Gap, nós tínhamos um excelente contexto para buscar negociação. Um desbalanço do preço criado logo após uma grande manipulação. Embora o semanal esteja lateral, aqui o diário já nos dá excelentes informações de manipulações e rejeições em fundos. Turtle Soups nesses fundos e logicamente o alvo se torna o topo. O que vocês mais vão encontrar em topos históricos é o pessoal querendo vender, porque o cálculo é simples. O cara olha e fala, nós já estamos em topo, o preço já subiu muito, o preço quebrou uma estrutura abaixo, eu consigo pegar muito mais risco-retorno efetuando vendas do que compras. Esse pensamento é extremamente varejista. É sempre mais fácil você liquidar esses vendedores do que ficar cravando essa bendita reversão. Então você não trata esse movimento como quebra estrutural, como MSS, sim como captura de liquidez para prosseguir tendência. Então nós temos aqui de forma clara um DOL, um alvo de liquidez que nós queremos aqui para o preço. Galera, isso aqui são informações valiosas. Prestem atenção nessa aula. Se você está fazendo alguma coisa, deixa um pouco de lado, presta atenção. Daqui para frente eu vou passar informações extremamente relevantes que eu sugiro que vocês façam as anotações. Então nós temos rejeições nos fundos, desbalanços compradores para se posicionar. Nós temos um alvo estrutural, um alvo de liquidez sólido. Eu vou puxar aqui a comunidade para contextualizar como foi feita esses trades aqui para vocês. Eu vou trazer aqui a minha aba dos Heisenbergs aqui na comunidade Smart Money Lab e vamos identificar aonde foi passada essa posição aqui no ouro. USD,
que aqui foi a primeiro interesse que eu demonstrei. Ficarei atento nesse ouro assim que os índices derem uma segurada. É interessante vocês conhecerem cenário de risk on ou risk off, mas não vem ao caso aqui para aula, mas se os índices estiverem entregando uma queda, eu tenho um bom contexto para o dinheiro ir para um porto seguro, que seria o ouro. Então eu tinha dois possíveis cenários. O primeiro e mais plausível era o preço retrair um pouco mais e atuar na alta, mas eu não descartava a possibilidade que ele pudesse ir daqui. Tanto que aqui eu consegui acionar uma ordem que acabou resultando num break-even. Já vou contextualizar ponto a ponto para vocês. O que eu quero que vocês percebam é esse grande desbalanço. Isso aqui é um 4 horas. Eu usei como referência um gap passado do preço. Posso descer por 4 horas. Isso aqui era aqui, galera. Tá? Nesse movimentação, podem ver que ele até trabalhou com certa alta, mas acabou tirando no 0 a 0 e toda essa era uma fase de acumulação. Eu já pontuei ali para o pessoal. Então, como a gente tem aqui um Fair Value Gap do diário, é importante que vocês tenham noção que quando o FVG é do diário, nós procuramos Market Maker Model no 4 horas. Então, para um Market Maker Model, se nós acreditamos que essa é uma estrutura de alta, nós queremos ver duas fases de acumulação durante a retração de preço. E aí sim, nós podemos buscar nossas ordens para a retomada desse fluxo. Então, sempre que você tem uma expansão, o modelo do formador de mercado cria dois ranges de acumulação até seu ponto de interesse. Nesse caso, um rebalance, aqui não do 4 horas, se não me falha a memória do diário, é um rebalance do diário e aí sim configurou nossas confirmações de entrada. Nosso trade veio por aqui. Agora, o que eu quero que vocês percebam, nós tínhamos como marcação para aquela minha primeira análise, o preço chegando até aqui, próximo a todo o rebalance semanal. A referência era essa inversão de Fair Value Gap. Eu vou puxar só para contextualizar bem com vocês. Então, nós tínhamos esse Inversion Fair Value Gap, que foi onde veio minha marcação. Vocês podem ver que ele até passou um pouco, rebalanceou todo o diário, mas aí sim configurou nossa entrada. Então, nós tínhamos um ponto de interesse do diário, duas fases de acumulação no 4 horas e uma boa confirmação entrando em vigor aqui do preço. Presta atenção, galera, e se esse conteúdo está sendo interessante para você, não esquece de deixar o like. Novamente, confira se você está inscrito aqui no canal, eu trago muito conteúdo ICT de qualidade. Então vamos fazer nossas marcações, toda essa como acumulação original, uma segunda fase de acumulação do preço e o que nós chamamos de Smart Money Reversal, esse movimento em V, que tanto demonstrou desbalanço na queda como na alta. Nós temos boas regiões de Balanced Price Range por aqui. Vou deletar essas marcações então e vocês foquem aqui. Estamos no tempo gráfico de 4 horas. Eu vou marcar esses dois Fair Value Gaps criados nas 4 horas e o mesmo processo pode se repetir. Assim como a gente pegou um Fair Value Gap do diário, procurou Market Maker Model no 4 horas, agora nós fizemos a marcação do Fair Value Gap no 4 horas e iremos procurar nosso Market Maker Model no 15 minutos. Descendo o tempo gráfico. Estamos agora no 15 minutos. Eu quero que vocês percebam que esse movimento que o preço realizou em V foi quinta-feira, o dia da nossa sessão de trading. Ele já tinha contexto para segurar o preço. Já estávamos no Fair Value Gap de 4 horas e se eu quero comprar, a única coisa que eu procuro é duas fases de acumulação até o preço buscar o meu ponto de interesse. Acabei fazendo a marcação nesse formato. Fase 1, fase 2, novamente o movimento em V, Smart Money Reversal. O que aconteceu aqui é que o preço falhou esse primeiro range. Nossa entrada veio aqui. Eu não quis colocar um stop nesse fundo, embora a técnica permita você fazer isso. Eu coloquei um stop defensivo no intuito de um swing trading, sabendo que o Shao ele é mais sacana, ele acaba dando umas trolladas e eu não queria ficar de fora dessa posição. Então, voltando aqui por 4 horas, meu stop ficou abaixo do corpo do order block, por aqui. Poderia ser abaixo de todo o fundo, mas ficou nesse formato. Vocês percebam que aqui pelo 4 horas o negócio começa a ficar mais claro, porque nós não tínhamos uma boa indução, então não tinha a criação de uma swing low. Agora sim, criou uma swing low e é ela que tende a sofrer os turtle soup, é ela que tende a ser a nossa indução. Então nós nos posicionamos justamente nessa indução. E me entendam, ele poderia vir daqui, só que eu achei mais seguro colocar o stop aqui abaixo. Tanto que ele buscou o Fair Value Gap de baixo e aí sim iniciou o desempenho. Mas calma que ainda tem informações de grande valia aqui para vocês.
Voltando no 15 minutos. E, cara, saibam que o Shao tem correlação com a prata. Se vocês identificarem na prata, ele não fez essa liquidação. A prata seguiu direto. Mas percebam, quando o preço busca esse segundo ponto de interesse, vou até deixar pequenininho aqui, ó. Mesma coisa você pode aplicar. Ele chegou no ponto de interesse do 4 horas. Teve 2 fases de acumulação antes de chegar aqui? É isso que você se pergunta. E, novamente, fase 1. Vou deletar essa anterior. Fase 2. É Smart Money Reversal, dentro de um ponto de interesse de 4 horas. Então vocês veem como essas informações são fractais e agora sim ela inicia a corrida de preço. Essa negociação foi pega ao vivo com o pessoal. Eu até vou voltar aqui o Discord rapidamente. Coloquei aqui Shao USD o sacana, porque, cara, o Shao gosta de dar uma trollada antes desses grandes movimentos. Isso aqui foi no 4 horas antes da nossa sessão de trading, em que nós buscamos o trade, sem a marcação do Market Maker Model, mas assim que ele confirmou aquela reversão do Smart Money. E após isso, o preço cravou nosso ponto. Eu fui fazendo a condução pelo chat. Então, quando o preço ficou por aqui, a gente tirou a primeira parcial de 30%. Pode tirar a parcial de 30% e vamos surfar o restante no Shao. Podem deixar o take, o take em aberto, o alvo em aberto. Acho que aqui não teve mais grandes informações, porque a gente fechou durante uma sessão de trading. Mas vamos voltar aqui por 4 horas então. Qual é nosso alvo, galera, para uma negociação como essa? Se torna a acumulação original. Podem usar tanto o corpo dos candles para garantir, quanto todo o topo. Só que é o seguinte, se a gente está nesse flow de alta do diário, qual que é a ideia? Primeiro, aqui tem topos relativamente iguais. Na verdade, até está um mais baixo que o outro, mas eu já considero Relative Equal Highs. E o alvo estrutural é esse topo, então é até aqui que eu gostaria de ter feito a condução. Por que gostaria? Porque na quinta-feira passada o preço estava por aqui, ele tinha liquidado já nosso primeiro alvo, a acumulação original, e eu acabei falando para o pessoal, cara, se vocês quiserem fechar essa negociação, pode fechar. Eu vou encerrar o Shao e jogar esse risco do Shao para outra negociação que resultou em um stop. Então percebam, aquela lição que eu falei que queria passar para vocês é a seguinte, eu já tinha retirado uma parcial nesse trade e eu tinha tudo para surfar até esse topo. Então o que eu fiz? Eu encerrei uma negociação 10/10 para assumir o risco em uma negociação que estava meia boca, não estava tão boa. Justamente por ela não estar perfeitamente alinhada, eu falei, bom, vou tirar um pouco desse dinheiro do Shao para me dar margem para atuar nesse outro ativo, que foi o EURUSD. Então eu fechei uma negociação boa para abrir uma negociação ruim. Isso aqui, galera, não pode acontecer. Então quero reforçar. Meu trade veio só até esse ponto, quando eu poderia ter conduzido muito mais essa negociação, que além de ter sido aberta nas sessões de trading ao vivo com a minha galera, também foi replicada em algumas contas de mesa proprietária que nós fazemos gestão. Então, faz parte, um ótimo trade com muito contexto, porém, uma condução e um erro da minha parte. Eu poderia ter pego uma negociação mais recente, mas preferi comentar dessa justamente porque tem muita informação para agregar com vocês, entre erros e acertos. Vou colocar rapidamente no 4 horas de novo. Fase 1, fase 2, reversão do Smart Money. Sempre que você tiver uma pausa de preço, você trata como uma acumulação já da alta. Tanto que um aluno meu, depois desse pump, falou, e agora, Ira? E agora o preço tende a acumular, manipular e prosseguir. Vocês podem ver que ele acabou deixando liquidez aqui durante o movimento, mas é que, cara, o Shao segurou por muito tempo. Então, quando foi, ele não olhou para trás. Poderia ter segurado esse trade tranquilamente até o alvo completo, mas faz parte. Toda essa é uma acumulação durante a fase da alta e eu sugiro que vocês mirem nos vendedores e continuem o fluxo, porque vocês podem ter certeza que durante todos esses dias sequenciais aqui de alta, tinha gente querendo vender quando o flow é nitidamente de alta. Então o que você pode fazer é marcar seus Fair Value Gaps do 4 horas no direcional altista e procurar 2 fases de acumulação, por exemplo, em 15 minutos para seguir esse direcional. Então quero reforçar que quem conseguir absorver as informações que eu estou passando durante esse vídeo, conseguirá insights de grande valor que eu demorei anos para aprender. Estou entregando aqui num vídeo rápido e direto. Confira os links aqui da descrição. Não esqueça de deixar seu like. Em breve nos vemos para a próxima videoaula. E antes que eu me esqueça, se você negocia mesas proprietárias, não esquece de conferir o Cupons MesaProp, maior site de cupons para mesas proprietárias da América Latina. E utilizando esse site você conseguirá bons descontos em mesas proprietárias sólidas. Link também estará na descrição.